fazendo com que o molde assuma sua posição dentro da boca. O tubarão usa seus dentes inferiores para iniciar o ataque e manter a vítima no lugar. Podemos ver os dentes inferiores enterrados cerca de 7,5 centímetros na carne. Isso está segurando a carne e agora os dentes superiores vão fazer a sua mordida. A mandíbula superior morde a presa com seus dentes poderosos e serrilhados. Nesse ponto, o megalodonte começaria a sacudir a cabeça para frente e para trás até firmar a mordida. A mandíbula inferior continua a penetrar na carne de gel, enquanto que a mandíbula superior única, com sua habilidade de se mover independentemente do resto do crânio, vai dando mordida atrás de mordida, puxando a carne para dentro da boca, enquanto vai se alimentando. Criamos ferimentos enormes em nossa presa. Podemos ver que os dentes fizeram grandes marcas de goiva e separam quase a metade da carne. Agora, se isso fosse com um tubarão de verdade, este pedaço de carne provavelmente se esticaria em ambas as direções em cerca de 1,20 m por causa do tamanho das mandíbulas. E teríamos provavelmente uns 40 dentes dentro da carne. As mandíbulas mecânicas não deixam dúvida sobre a poderosa combinação entre a força da mordida e o poder de corte que o megalodonte usava em presas como a baleia de Santa Bárbara. Em poucos minutos, a baleia se torna apenas uma carcaça saborosa flutuando no sul da costa da Califórnia. O megalodonte encontrou comida para mais um dia, uma grande refeição. Mas infelizmente para o megalodonte, durante a época do Plioceno, as temperaturas do oceano começaram a baixar. O número de espécies de baleias também diminuiu. O reinado do megalodonte como maior e supremo predador do mar estava provavelmente chegando ao fim. O megalodonte desapareceu dos registros fósseis durante a época do Pleistoceno, há cerca de 1.800.000 anos. Cientistas não sabem por que o período no topo da lista dos predadores supremos dessa máquina mortífera eficiente chegou ao fim. A extinção é sempre algo que fascina as pessoas. Nós queremos saber não só como as coisas vivem, nós queremos saber por que elas morrem e por que não estão mais entre nós. A suposição é sempre de que a extinção é de alguma forma culpa do animal ou das espécies que se extinguem, ou é porque ela estava mal adaptada ou por um fato negativo. Mas nem sempre esse é o caso. Sem dúvida nenhuma, as espécies querem perpetuar a sua existência. Os paleontólogos não sabem o que acabou com os tubarões. Será que outro predador supremo, como a baleia assassina, acabou com o megalodonte? Outra possibilidade intrigante é a mudança no clima. Entre 6 e 1.800.000 anos atrás, quando os dentes de megalodonte desapareceram do registro fóssil, os cientistas notaram um esfriamento nas temperaturas do oceano. Isto pode ter afetado um tubarão acostumado a nadar em águas mais quentes. Paleontólogos também sabem que, conforme o Mioceno avançava, a população de baleias menores foi substituída por baleias maiores. Essas baleias preferiam os climas mais frios do norte. Pode muito bem ser que, conforme as baleias se tornaram mais migratórias e começaram a passar o verão em climas mais setentrionais, os tubarões não tinham mais acesso às baleias grandes. No meio do Plioceno, sem acesso às presas maiores o ano todo, o megalodonte pode ter começado a sentir dores agudas e fome. Com a perda de talvez 3/4 das espécies de baleias no mundo todo, nós acabamos perdendo uma fonte importante de alimento para o megalodonte. O tubarão gigantesco deve ter começado a ficar cada vez mais desesperado por comida. O canibalismo foi sempre uma possibilidade para o megalodonte, mas ele pode ter se intensificado conforme outras fontes foram rareando. Dentes menores de megalodontes foram encontrados em depósitos ao lado de outros mamíferos marinhos que eram presas destes tubarões. Existe a especulação de que esses megalodontes jovens podiam estar sendo ameaçados por megalodontes maiores e mais famintos. O fechamento da ponte de terra na América do Sul também pode ter afetado os padrões migratórios mundiais de alguns animais marinhos. O desaparecimento da rota marítima na América Central e sua substituição por uma ponte de terra e a mudança nos organismos marinhos tem sido discutida entre os cientistas. Analisamos bichos como o cachalote ou algumas espécies de golfinhos, baleias assassinas. As mesmas espécies existem tanto no Atlântico como no Pacífico. Eles dão a volta nos continentes meridionais ou será que são lentos para evoluir?
Não está claro se o fechamento do Istmo do Panamá que liga a América do Norte à América do Sul pode ter afetado o megalodonte. Os cientistas continuam a buscar pistas do megalodonte e sua extinção estudando o grande tubarão branco. Para começar, o tubarão branco moderno possui um sistema de aquecimento interno incrível conhecido como gigantotermia, que é uma excelente ferramenta de sobrevivência. A maioria dos peixes tem sangue frio e o grande tubarão branco não, ele tem sangue quente. Ele eleva a temperatura de seu corpo acima da temperatura ambiente da água, o que por muito tempo era uma característica unicamente designada aos mamíferos. E eles fazem isso através de um sistema de vasos sanguíneos que aquecem o sangue que chega às partes cruciais do tubarão, a biologia sensorial do tubarão, assim como os olhos e focinho em especial. Os paleontólogos ainda não descobriram se o megalodonte possui esta capacidade biológica extraordinária. Se não possuíssem, conforme as temperaturas baixassem, é possível que os tubarões brancos tenham ficado em uma situação melhor para suportar sua imersão nas temperaturas do oceano. O mais importante é que os cientistas acreditam que, tendo uma maior variedade em sua dieta, provavelmente ajudou o grande tubarão branco. Enquanto o megalodonte basicamente caçava mamíferos marinhos maiores, o grande tubarão branco era capaz de comer presas menores e peixes. Eles precisam de menos massa corporal para viver. Não existe tanta pressão, por assim dizer, como existe sobre um predador supremo do tamanho do megalodonte, que precisaria de uma quantidade imensa de massa corporal para se manter vivo. Em essência, ao contrário do grande tubarão branco, o megalodonte pode ter exaurido sua fonte de alimento, o que provocou sua extinção. O grande tubarão branco era com certeza um animal melhor adaptado e, como resultado, ele prospera nos oceanos do mundo até hoje. Mas a questão sobre se esses dois tubarões magníficos são ou não parentes continua a interessar os cientistas. O paleontólogo Chuck Sempalha e outros especialistas insistem que há pouca relação direta entre o megalodonte e o grande tubarão branco. Segundo Sempalha, a tecnologia da computação avançada destaca as diferenças entre os dois animais. Uma das coisas que eu gostaria de ver resolvida é que pudéssemos chamar o megalodonte de Carcharoles megalodon. Mudar o nome, separando-o do grande tubarão branco, e vamos seguir em frente com isso. O dente do tubarão branco e o do megalodonte têm algumas características em comum. São triangulares e serrilhados. Mas o dente do grande tubarão branco e de seu ancestral pré-histórico tem pouca ou nenhuma mancha na base, enquanto que o dente do megalodonte tem uma mancha triangular proeminente. A imagem aumentada do dente do grande tubarão branco atingindo o mesmo tamanho do dente de megalodonte revela que, com o mesmo comprimento, o dente do fóssil do tubarão branco é perceptivelmente mais fino e mais delgado que o dente de megalodonte. Vou fazer o inverso aqui. Vou mostrar a você um megalodonte bem pequeno, mais ou menos do tamanho deste tubarão branco. Dá para ver que o megalodonte não parece igual. De novo, as densidades do serrilhado são diferentes. Este dente é diferente do dente do tubarão branco, não importa o que façamos. A equipe comparou a dentição do grande tubarão branco moderno com do extinto tubarão mako e do megalodonte. O que descobrimos com certeza é que não importa se analisássemos a raiz, a lâmina ou o dente inteiro do extinto tubarão mako e do tubarão branco. Eles sempre se pareciam em todas as posições, enquanto que o do megalodonte não. O megalodonte e o grande tubarão branco não são parentes. O megalodonte não é o grande tubarão branco extinto e todas as provas científicas apontam para isso. Ou será que é? Analisando a primeira recriação de mandíbula de 1909, existem cientistas que insistem que o grande tubarão branco é um parente próximo do megalodonte. A prova cabal? Uma rara vértebra fossilizada de megalodonte. A anatomia da espinha dorsal sugere que o megalodonte e os tubarões brancos são parentes muito próximos. Estes pesquisadores estão se voltando para o estudo dos corpos das vértebras do megalodonte para sustentar sua teoria. Eu acho que a vértebra ou os corpos vertebrais nos fornecem pistas muito importantes e elas precisam ser estudadas com cuidado. Mas os corpos vertebrais do megalodonte não são comuns. Durante os 16 ou 17 milhões de anos que ele viveu na Terra, provavelmente temos na ordem de 1 a 2 dúzias de corpos vertebrais de megalodonte preservados. Ainda vai demorar até que os cientistas consigam recolher dados mais completos nessa área. Talvez a informação guardada dentro dos corpos vertebrais possam finalmente responder à questão sobre se a herança do megalodonte sobrevive no grande tubarão branco.
Em um ponto, todos concordam. Ainda existe muito mais a aprender sobre a constituição física e o comportamento do megalodonte. Mas uma coisa é certa, a combinação única do tamanho físico, formato do dente, força da mandíbula e apetite criaram um animal único nos 400 milhões de anos de história dos tubarões. O dente grande ainda é o rei supremo do mar. Versão Marshmallow São Paulo.